Oi, gente, tudo bem? Abdômen agudo obstrutivo, a gente vê de diversas formas. Hoje a gente vai ver uma causa diferente. A gente vai ver por uma hérnia na região da fossa ilíaca à direita. A gente vai discutir que hérnia é essa. Vamos lá. Bom, essa é uma paciente feminina de 71 anos, quadro clínico clássico, dor abdominal com distensão abdominal, parada de eliminação de flatos e fezes há poucos dias. Então, nesse caso, foi feito até um protocolo trifásico. A gente vai começar com a fase sem contraste. Aqui a gente está na região tóraco-abdominal, né, na transição, a gente está descendo, indo ali para a região abdominal, né? Então aqui a gente já vê a câmara gástrica distendida. Vamos fazer aquela nossa primeira passagem panorâmica. A gente já vê que tem distensão de alças, né? Nem sempre a fase sem contraste é a melhor para a gente ver, né? Mas aqui você já consegue ver que tem alças delgadas aqui nessa porção toda, né, distendida, tem uma moderada a uma acentuada distensão, tem um acúmulo hidroaéreo, né? Então aqui você vê, ó, o gás aqui nessa parte, a parte líquida aqui depositada inferiormente. Não temos pneumoperitônio. E como que eu sei que não tem pneumoperitônio? Olha, a gente chega aqui, ó, a gente vai abrir a janela, você abre a janela, vai para uma janela mais de parênquima pulmonar, né? Ó, aqui eu consigo ver melhor parênquima pulmonar, que você vê gás também. Você vê que esse gás que está tudo aqui, ele está dentro da luz intestinal, né? Você não tem gás livre aqui na cavidade abdominal. Bom, é isso que a gente consegue ver nesse estudo sem contraste. Não vejo líquido livre aqui nessa parte. Claro que ele pega só mais a parte mais superior, né? Aqui embaixo da bacia não está pegando. E não tem algum sinal, por exemplo, de um componente hemorrágico aqui, algo hiperdenso. Basicamente é isso que a gente consegue ver nessa tomo sem contraste. Vamos já para a fase portal para a gente fazer a discussão mais dirigida. Agora a gente está na fase portal, então a gente já vê o fígado aqui realçando, né? Fica brilhante, né? Você vê melhores estruturas parenquimatosas aqui, você vê a porta, né? Você consegue ver a aorta aqui também. Você vê o estômago, rim, etc. Essas coisas não tem alteração. A gente vai discutir, focar a nossa discussão na distensão abdominal. E agora eu vou descer para mostrar tudo. Olha como fica já mais fácil para a gente ver as paredes das alças intestinais, né? E a gente vê mesmo que está tudo distendido. E aí a gente chega aqui até essa porção na região da pelve. Então até aqui que cortou, né? Então vamos discutir, ver com mais detalhes. Primeira coisa, se você olhar esse aspecto, olha aqui, ó, isso daqui, aqui, aqui, parece que você está colocando moedinhas, né? Esse é o sinal do empilhamento de moedas. Você vê a distensão de alças delgadas aqui. Então a gente tem uma distensão desde lá de cima, o estômago está distendido. Aqui você tem até um pouco de distensão dessa terceira porção do adenal. Aqui diminui e aí depois, ó, desde o jejum está tudo distendido, né? Você tem uma moderada, acentuada distensão e ó, tudo isso distendido. Então, quando você tiver esses casos, você vai ter que procurar o ponto de obstrução, né? Para ver se tem uma obstrução focal, né? Aqui a gente está vendo, na verdade, a bexiga urinária, né? Ela está distendida também, não tem líquido livre, e aqui ó, fica mais fácil para a gente procurar pneumoperitônio, porque a gente consegue ver as alças, as paredes dessas alças, né? Então ó, repare que aqui ó, você tem a alça, né, a parede, o gás está dentro e o líquido, a distensão. Ah, aqui ó, aqui também é outra alça que está passando, né? Não tem nada muito distendido. Nesse caso, se a gente for seguir de baixo para cima, ó, aqui a gente está no reto, né? A gente vai subindo, ó, por aqui tá o cólon, o sigmoide e o cólon esquerdo, né? Veja que eles estão colabados, ó, tá tudo aqui, ó. Vem para cá, né? Ó, tem um pouquinho de gás aqui na flexura esplênica, mas não muito significativo. Você vem para o transverso, ó, o transverso está passando por aqui. Começa a ficar difícil até para a gente achar ele, né? Mas ele passa por aqui. Aqui a gente chega na flexura hepática, né? Ó, por aqui. Aqui é o cólon direito, a gente vai chegar na região do seco e da válvula iliocecal. Então aqui ó, você tem algumas alças ileais colabadas, né? O apêndice cecal dessa paciente está aqui, essa estrutura aqui, esse gásinho aqui, ó, então aqui está o apêndice. E aí você tem essas alças aqui, ó, delgadas,
ileais, né, do ilho terminal colabadas também. Porque olha só, repare nessa porção aqui que já vai nos ajudar. Veja que essa alça aqui está colabada, ó, mas ela vem para cá, chega até aqui, ó, e depois vem isso daqui, ó. Aqui a gente está vendo uma alça intestinal. E na verdade a gente está vendo um padrão de alça fechada até, né? Ó. Aqui você tem um ponto, aqui você tem um ponto e aqui no meio você tem uma alça distendida. E isso daqui, ó, tá vindo para cá, ó. Olha essa estrutura aqui, ó. Você vê que são duas alças colabadas. Depois para cá, ó, você tem uma alça fechada que está jusante, está posteriormente, e aqui essa alça ileal está distendida. E se você seguir, isso daqui vai ter lá o jejuno. Então, o nosso ponto de interesse nesse caso está nessa parte aqui. Você tem uma alça vindo para cá. Essa alça está numa região que não deveria estar. Ela está herniada. Então, a gente tem uma hérnia aqui nessa porção. E que hérnia é essa? Bom, o mais clássico, o mais comum, é uma hérnia inguinal. Só que essa daqui, por isso que está nesse caso, para a gente discutir, tem algumas particularidades. Primeira coisa, um dado que eu dei no começo da discussão. Essa é uma paciente feminina. A hérnia inguinal é mais comum nos homens. Você tem também a hérnia femoral. A hérnia femoral ela é um pouco mais frequente nas mulheres, porque a mulher tem um ligamento que protege ali, de certa forma, para não ter uma herniação inguinal. Aqui você vê essa alça protruindo, né, e saindo, herniando nessa parte. Ela está vindo para cá e ela está medial a essa estrutura aqui, que são os vasos femorais, né? Aqui você está vendo a veia femoral comum direita. Então ela está vindo para cá. E outra coisa que chama a atenção desse padrão de imagem é que ela vem e ela está descendo, ó, vindo lateralmente. Ela vem para cá, ela fica lateral a essa porção. Aqui você está no tubérculo púbico, né? Essa porção aqui mais protuberante. Então, o clássico da hérnia femoral é ela vir lateralmente e descer lateralmente, vindo aqui. Às vezes ela até pode comprimir a veia femoral comum. Então, ela vindo lateralmente e descendo inferiormente nessa orientação, você pensa mais numa hérnia femoral. Se ela desce para cá e vem mais medialmente, anteriormente, né? Ela estaria seguindo o canal inguinal, você pensaria mais numa hérnia inguinal. Agora, de novo, você pode até usar essa parte de gênero, né? Gênero masculino geralmente vai ser inguinal, gênero feminino mais comum até a femoral. Agora, uma coisa importante para a gente é o seguinte, eu estou na dúvida, eu não sei se ela é femoral, se ela é inguinal. Olha, a gente está mostrando, o ponto de obstrução está aqui nessa região, na coxa à direita, né? O acesso não é muito diferente para a correção. E você vê que está obstruído. Então, se você ficar na dúvida se é femoral, se é inguinal, não vai mudar grandes coisas para o cirurgião. Você vai mostrar onde está, vai falar, vai mostrar todas as relações anatômicas e ele vai fazer o acesso aqui desse lado e vai resolver se for um procedimento cirúrgico. Nesse caso, era um procedimento cirúrgico, foi operado e deu tudo certo. Outra coisa, a gente viu a obstrução. Se está obstruído, a gente vai ver complicações. A gente já viu a distensão, a gente vê que não tem sofrimento de alça aqui nesse caso. Você tem um mínimo líquido livre aqui, ó, nessa borda dessa alça. Então, até pode ser assim, um sinal, um cartão amarelo para mostrar que pode ter sofrimento. Claro, ele tem um padrão aqui de alça fechada, então isso daqui é cirúrgico. Mas você não tem pneumatose intestinal, você não tem gás aqui nas paredes desse segmento intestinal que está obstruído, e ele está realçando, e tem um realce homogêneo, né? Então não tem um grande sofrimento aqui. Embora esse colo herniário aqui seja curto, seja estreito, então você pode depois, se ficar muito tempo, claro, isso daqui pode edemaciar, comprime vasos, fica mais congesto e depois poderia ter um sofrimento. As demais alças, da mesma coisa, elas estão realçando bem, você não tem pneumatose. Claro, você vai ter conteúdo fecal pela obstrução, por essas coisas, mas nesse momento você não tem grandes sofrimentos. Então, é isso que eu tinha para mostrar nesse caso, mas a gente vai ver também no coronal para caracterizar melhor a hérnia. Olhando no coronal, a gente está de novo num coronal pós-contraste, numa fase portal, que fica mais fácil para a gente. E vamos direto ali para a nossa região de interesse. Olha só, aqui a gente está na sínfise pública, aqui
está o conteúdo herniado, né? Então essas alças aqui se insinuaram para essa falha que está aqui. Aqui a gente vê o componente de alça herniado, distendido, aquele mínimo acúmulo líquido aqui nessa porção mais inferior. Você consegue ver, ó, as duas alças. Você tem uma alça vindo para cá e outra alça vindo para cá. Essa daqui que está a montante para cima da distensão, então aqui você vê as alças distendidas, olha como fica até mais fácil para a gente seguir essas alças distendidas, você vai seguir vai chegar lá no jejum. E essa alça aqui que você vê, a jusante, né, posteriormente, ela entra aqui e aí você fica com essas alças ileais colabadas. De novo, só para mostrar as relações anatômicas, aqui você tem as veias femorais, né, a veia femoral e a artéria femoral comum, ela está, o componente herniado está medialmente e isso daqui ele sai e fica sempre lateralmente ao tubérculo do púbico, né? Diferente da hernia inguinal que ela desceria mais medialmente, viria nessa direção aqui, mais anterior e medial. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. É muito importante a gente reconhecer a localização, falar assim, ó, tem um abdômen obstrutivo e mostrar a localização. Ah, é femoral inguinal? Se estou com dúvida, discute, mostra, fala a sua dúvida para o cirurgião, que isso vai ser o suficiente para a conduta terapêutica. Mas nesse caso a gente vê, discute, mostra com detalhes. Isso daqui é uma hérnia femoral encarcerada sem sinais de complicação, assim, de sofrimento de alça, apesar de já começar a ter aquela pequena, mínima quantidade de líquido livre adjacente daquela alça. Claro, esse é um caso cirúrgico, foi operado, ficou bem e etc. Bom, espero que tenha ficado claro. Esse caso ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente esclarece. Muito obrigado e até uma próxima aula.